Quero saudar você que veio à casa do Senhor essa noite. O Arão canta esse hino que é um grito às vezes do nosso coração. Há momentos realmente em que nós nos encontramos abatidos, mas a nossa esperança de continuarmos a caminhada é porque o Senhor, aquele que nos conduz, Ele estende a mão. E Ele nos sustenta e Ele é quem nos conforta. Isso me faz inclusive lembrar da história de Jeremias. O chamado de Jeremias é algo extraordinário. Deus se vira para Jeremias em determinado momento e diz assim: eu preciso que você vá e eu vou enviar você. Não sei se você se recorda qual é a resposta de Jeremias. Lá no capítulo 1 do livro de Jeremias. Ele diz: Senhor, eu não posso ir, porque eu sou uma criança. Deus estava, na verdade, chamando um pequeno rapaz, um menino de poucos anos de idade, para comissioná-lo a levar, assim, uma grande advertência para a nação de Israel. Então diz para ele: não digas que você é uma criança, porque eu vou sustentar você, e você será o meu porta-voz. Imagine o que é isso. Nós sermos porta-vozes de Deus. Esse é o chamado do Senhor. Não sei se nós conseguimos projetar ali. Sim. Bom, aos domingos à noite, queridos, nós temos estudado o livro do Apocalipse. Talvez você já tenha ouvido o que eu vou dizer, mas eu vou repetir isso rapidamente. O livro do Apocalipse representa uma síntese da Bíblia. Toda a revelação já havia sido dada desde os dias de Moisés. Os primeiros livros da Bíblia escritos lá em 1500 antes de Cristo. E agora nós estamos vivendo os últimos dias de João, no ano 100 depois de Cristo. Cristo havia estado na terra entre nós. Havia chamado seus discípulos. Morrera na cruz. Os seus discípulos, um a um, foram sendo martirizados, porque não se cansavam de pregar a palavra. Afinal, Cristo os havia comissionado como testemunhas. Eles haviam visto coisas, presenciado fatos, que em nenhum outro momento da história ocorreram. Deus estivera entre eles, velado pela carne humana. Mas então, o último dos apóstolos, João, está lá na ilha de Pátimos. Então Deus diz assim: antes que ele descanse o sono dos justos, eu preciso dar uma última mensagem de advertência aos meus filhos que habitam no planeta Terra. E quando você começa lá o Apocalipse, você vê que nos primeiros 3 versos, o texto diz que essa é a revelação de Jesus Cristo para os seus servos, a fim de que eles saibam as coisas que em breve irão acontecer. Então, nessa iniciativa de Deus, de apresentar-nos a sua revelação, além de descortinar outra vez diante de nós o futuro em detalhes, Ele também projeta luz sobre o passado, a fim de nós compreendermos o que de fato estamos fazendo aqui. O Apocalipse, portanto, é um conjunto de 8 visões. Nós já estudamos a visão das igrejas, dos selos, das trombetas, e hoje nós devemos concluir a visão sobre o grande conflito. Essas 4 primeiras visões, para os nossos dias, elas têm que ver praticamente com fatos que se encontram já cumpridos na história. Não era assim para os dias de João. Aquela narrativa de Deus, aquele desvelar, tirar o véu do futuro, essa era uma revelação que faria absoluto sentido para a igreja ao longo desses 2000 anos de história. Então, à medida que os crentes avançam nessas 4 primeiras visões, nós temos praticamente toda a história dos últimos 2000 anos cumprida diante dos nossos olhos. Há apenas alguns aspectos nessas 4 visões, aqueles aspectos que estão no final das visões, que não tiveram ainda o seu lugar no curso da história. As outras 4 visões que nós começaremos a estudar a partir da semana que vem,
Eu abro um parênteses aqui. Se você não veio em nenhuma das nossas reuniões anteriores, não perca as próximas. Porque uma boa parte daquilo que nós já estudamos, nós apenas encontramos no cumprimento histórico encorajamento para termos absoluta convicção e certeza de que as próximas 4 visões também se cumprirão. E essas 4 próximas visões, as 7 pragas, a queda de Babilônia, o milênio e o estabelecimento da Nova Jerusalém, são fatos que se encontram ainda no futuro. E pelos sinais, pelas placas ao longo do caminho, nós percebemos que estamos muito próximos do momento em que veremos também esse cumprimento profético. Você tem visto esse slide algumas vezes? De acordo com toda a revelação da Bíblia, e nós temos muitas profecias que estabelecem datas específicas. Por exemplo, a profecia do grande período de domínio da Igreja Católica, daquele poder que se levanta e ergue-se contra algumas questões que haviam sido apresentadas por Deus em sua palavra, e sem nenhuma autoridade divina, esses ensinamentos da palavra de Deus são simplesmente alterados. Então nós vivemos um período muito negro da história, em que diversas pessoas são perseguidas e perdem a vida como hereges, simplesmente porque discordavam da autoridade que imperava sobre eles, que era mais do que uma autoridade religiosa, além de autoridade religiosa também era autoridade política. Então 1798, de acordo com Daniel, capítulo 12, marca o início do tempo do fim. E nós estamos vivendo muito próximos de onde começa aquela seta rosa, o fim do tempo do fim. Quem diz isso é a própria Bíblia, através das diversas profecias. Nós, portanto, vivemos naquele ponto de interrogação da história. Um tempo em que os filhos são desobedientes. Num tempo em que os homens são avarentos e presunçosos. Num tempo em que a economia desse planeta está fincada numa linha muito tênue, que pode se partir a qualquer momento. Nunca estivemos em tanta condição de produzir conhecimento, plantas industriais, enfim. Por outro lado, nunca estivemos tão à beira do caos. Relações internacionais que podem levar a colapso a história do homem. A Bíblia antecipava todos esses detalhes. E profecia nada mais é do que isto. Deus contando a história antes que a história aconteça. Isso é profecia. Na profecia do grande conflito, nós vimos que Deus sempre divide esses momentos em 7 blocos. Porque 7, de acordo com a Bíblia, é o número da completude, o número da perfeição. Então nós tínhamos 7 igrejas, ou seja, a história completa da igreja. 7 selos, a história das tragédias e sucessos do povo de Deus. A história das trombetas, a visão das trombetas, que são advertências de Deus, gritos de Deus. Você se lembra? Criança, quando a criança vai atravessar a rua, às vezes o pai grita. E a Bíblia diz que Deus dá os seus gritos ao longo da história, através de situações específicas que aconteceram no passado. Como, por exemplo, a primeira trombeta que se referia à queda de Jerusalém, à destruição de Jerusalém no ano 70. E então, na visão do grande conflito, nós temos agora 7 cenas. E nessas 7 cenas, Deus nos apresenta de forma sintética a história do universo. Ele volta, por exemplo, nesse filme, mostrando a João, que vivia já no ano 100, algo que há 70 anos aproximadamente havia acontecido. A história da mulher, que é uma representação da igreja, a história do filho, que é uma representação de Cristo, e o dragão, que é uma representação de Satanás. Satanás persegue a mulher e o filho que estava por nascer. É por essa razão que Herodes mata todas aquelas crianças de 2 anos para baixo, quando ele soube que um rei estava nascendo. Então, para impedir que esse rei progredisse,
instruído por Satanás, ele traz absoluto choro àqueles que viveram nesse tempo e eram pais. Em seguida nós vimos uma outra guerra. A guerra agora é de dragão contra Miguel, Jesus Cristo, o supremo representante de Deus. Lá no céu, em algum momento da eternidade passada, o trono de Deus foi desafiado. Nós estudamos isso. Em seguida, na terceira cena, nós vemos que o dragão persegue a mulher e os seus filhos. Não o filho, mas os demais filhos. Todos aqueles que houvessem de crer na mensagem do filho ao longo da história. E eles foram perseguidos pelo dragão. E por isso tantos hereges foram assassinados ao longo da história. Tantos cristãos foram entregues no Coliseu Romano às feras. Deus anunciava o que seria a história. E então nós estudamos a besta que subiu do mar. Esse poder político religioso que se colocaria no cenário durante um período de 42 meses, ou 1260 dias, que profeticamente representa 1260 anos. E quando nós vamos à história, nós constatamos de forma clara que em 538, o poder católico assumia em toda a Europa a autoridade suprema, que lhe fora conferida por Justiniano, imperador de Roma. E vimos então que esse poder domina o cenário da Europa durante 1260 anos, que é o que estava profetizado. De 538, avança até 1798, quando uma ferida mortal é desferida a esse poder. Essa ferida nada mais é do que a prisão do representante máximo da igreja. Berthier, um dos generais comandados por Napoleão, levaria o Papa e ele morreria no exílio. Então nós estudamos acerca da besta do mar atacando os santos. E depois nós estudamos acerca da besta que surgiu da terra. Um país completamente despovoado, que surgia com ares de cordeiro. Você se lembra de eu dizendo aqui que cordeiro é utilizado no Apocalipse 31 vezes. Das 31 vezes, 30 delas se referem a Jesus Cristo. Aquele que nos traz paz, aquele que nos traz esperança. Mas numa dessas vezes, essa figura é utilizada para uma besta, que surge com a aparência de que traria paz, vitória, sucesso. Mas quando ela abre a boca, diz a Bíblia que ela falaria como o dragão. E esse novo país, essa nova grande potência mundial, ela surge exatamente ali por volta de 1798, quando a besta do mar havia sido atacada e havia sido golpeada de morte. Esse poder é os Estados Unidos da América. E quando nós estamos vendo essa sexta cena, nós temos no Apocalipse o que já havíamos observado, tanto na visão dos selos, quanto na visão das trombetas. Diante da tragédia, diante do sofrimento, diante da necessidade, Deus para o filme. Deus para o filme e apresenta a João na abóboda do céu, que era a sua tela. Deus apresenta a ele cenas de esperança. A primeira cena que nós vimos na semana passada é a cena acerca de 144 mil vitoriosos. Esse é um número simbólico, como praticamente todo o livro do Apocalipse. Os teólogos costumam dizer que 144 mil é o resultado de um produto. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 vezes 12, um quadrado perfeito, 144. E então esse número multiplicado por 1000, que representa uma quantidade significativa de pessoas. Autores como Mervyn Maxwell chegam a dizer que os 144 mil se confundem, em última análise, com a grande multidão dos salvos. É isso que Deus está dizendo. Embora haja conflito, embora haja lutas, embora nós vivamos nesse mundo de forma insegura,
Embora nós tenhamos que levantar toda segunda-feira e trabalharmos de sol a sol para conquistarmos o pão, muitas vezes convivendo com doenças, muitas vezes convivendo com outros tipos de sofrimentos, angústia de alma. O que Deus está nos dizendo através desse livro que sintetiza a vontade de Deus, é que há esperança. Há esperança. Nós seremos vitoriosos. E hoje, para concluir a questão dos 3 anjos e a dupla colheita da terra, eu quero avançar com você estudando o que são esses 3 anjos que voam pelo meio do céu. Esse é um aviso de esperança. Quando é que os anjos surgem? Os anjos surgem exatamente no contexto das 2 bestas. Depois que uma delas foi ferida de morte e que a outra estava surgindo no cenário. O texto diz assim, Apocalipse 14, 6 e parte do verso 7. Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz. Esse texto nos apresenta 3 ações. Os anjos voam, os anjos pregam, e os anjos dizem em grande voz, ou seja, é um brado que deve ser ouvido por todos. A palavra aqui usada para anjo não tem que ver necessariamente com seres espirituais. A palavra usada aqui é ángelos. Por que eu garanto isso para você? Porque essa mesma palavra ángelos, ela é utilizada em outros textos do Novo Testamento, no grego. Vamos ver em que outras circunstâncias que ela é usada, se referindo não a seres espirituais, mas a homens. Por exemplo, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. A palavra grega no original é a mesma, é ángelos, o qual preparará o teu caminho. Essa era uma profecia que se referia ao preparo do caminho de Cristo, ao anúncio de João Batista. João Batista é, portanto, um homem. Um outro texto em Tiago, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários. A palavra utilizada do grego também é ángelos, e aqui ela é traduzida como emissários, mas se referindo a seres humanos. E finalmente Lucas, um outro texto, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Novamente, portanto, esses anjos que aparecem pelo meio do céu com um anúncio, não devem ser seres espirituais, devem ser homens. Um movimento nesse planeta que anuncie com poder, com um grande brado, voando, ou seja, rapidamente, que pregue o anúncio de Deus. O teólogo Mervyn Maxwell, no seu livro Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse, ele diz isso: os anjos humanos ou mensageiros são os ministros que apresentam as mensagens de Deus às congregações. E entenda ministros aqui não como pastores. Ministros são todos aqueles que ministram algo. Portanto, Deus está fazendo um chamado também para você. Você deve ser um ministro de Deus. Alguém que esteja disposto a ministrar àqueles que não conhecem o Senhor. Percebe? Você é um dos anjos que foi visto por João naquela visão. E havia uma tarefa. Esses anjos tinham nas mãos para apresentar um evangelho eterno. Que evangelho era esse? Veja o que diz Pedro. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis,
como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Percebe quais eram as boas novas? Se nós caíssemos, Deus nos fez livres, mas quaisquer que fossem os seres livres criados por Deus, que caíssem, haveria uma segunda chance. E embora o salário do pecado fosse morte eterna, o preço pago por Deus através do seu próprio sangue, nos permite termos vida eterna. Isso é o evangelho eterno. Esse anúncio, isso precisa ser apresentado às pessoas. Eles diziam em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, há um grande anúncio a ser feito. Todos os seres humanos devem se precaver, porque é chegada a hora do juízo de Deus. O juízo, portanto, não ocorrera no passado. O juízo não ocorrera quando as pessoas haviam tombado, dormido o sono da morte. Mas o juízo era algo que estava iminente por ocorrer. Ocorreria diante deles. No momento em que a besta do mar foi golpeada, no momento em que a outra besta estivesse surgindo na terra. E o outro anúncio era, além de temer a Deus por causa do juízo, nós deveríamos adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A questão do juízo, segundo Atos 17, 30 e 31, diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, o dia do juízo. Olhando para isso, nós conseguimos ter uma noção do que era a história do Antigo Testamento. Por que é que tantos cordeiros eram imolados? Isso era apenas um tipo do juízo de Deus. Todos os dias, manhã e tarde, aqueles cordeiros entravam em Israel por aquela porta. E cordeiros eram imolados. O sangue derramado era transferido para o templo, de acordo com a instrução que Deus dera a Moisés e Arão. E uma vez por ano, o dia do Yom Kippur, havia a purificação do santuário. Ou seja, o que o texto de Atos está dizendo é que Deus há determinado um dia em que há de julgar os homens. Esse dia profético, portanto, ele se encontrava no futuro. E isso de fato acontece em 1844. Essa era a compreensão do maior período profético da Bíblia, 2.300 tardes e manhãs. Eu vou passar por isso rapidamente, porque nós já estudamos esse texto aqui. Cristo havia entrado num santuário, não na terra, mas no céu. Veja o que diz o livro de Hebreus: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Esse feito por mãos, o texto está dizendo, que era apenas uma figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ou seja, assim como no dia da expiação em Israel, um cordeiro era imolado. O sacerdote tomava o sangue daquele cordeiro e entrava lá no lugar santíssimo. E ali diante do Shekinah, você se lembra que havia a arca de ouro? Dentro da arca havia a lei de Deus, a lei de
pedra que fora escrita pelo dedo de Deus. Havia o maná, que não apodrecia nunca. Havia a vara de Arão, que mesmo depois de seca, ela floresceu. E sobre a arca havia uma tampa. Essa tampa a Bíblia chama de propiciatório. E sobre a tampa, 2 anjos, construídos de ouro sobre a tampa. E eles estavam um com a face virada para o outro, e as asas deles se encontravam em cima. E entre esses anjos, havia ali algo que não era humano. Um milagre acontecia permanentemente naquele lugar. Uma luz estava entre os anjos. Aquilo era o Shekinah, era a manifestação da glória de Deus. Isso acontecia na nação de Israel todos os anos. Um dia por ano era o dia da expiação. E aquilo nada mais era do que uma representação do que de fato viveria o Cordeiro de Deus. Enquanto você olha para esse santuário, nós podemos ter ideia do que se passa no céu. Veja, no pátio externo estavam o altar do sacrifício e a pia. O nosso Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele sai do céu e ele vem ao pátio externo, esse planeta. E no altar do sacrifício, ele é morto. O altar do sacrifício para ele foi uma cruz sobre uma colina. Antes de passar pelo sacrifício, ele havia passado pelas águas, onde ele foi ungido, o Rio Jordão. E então, quando ele deixa a terra e volta de novo para o céu, nós acabamos de ver o escritor da carta aos Hebreus dizendo que ele entra num santuário no céu, para comparecer diante de Deus. Aquilo que era uma representação simbólica nesse santuário, a presença de Deus entre os anjos de ouro. Quando Cristo entra no céu, ele não está diante de uma presença simulada de Deus, não está diante de anjos de ouro, ele está diante do exército dos céus, está diante do próprio Pai. De tal maneira que quando nós nos colocamos de joelho, quando nos inclinamos na presença do Senhor e pedimos a Ele perdão pelos nossos pecados, Ele pode perdoar os nossos pecados. A atitude de Deus é simples. Nós estamos condenados e nos sentamos como réus na cadeira do juízo. Então o que os céus faz é uma pergunta. Esse homem que está sentado na cadeira aceitou o sangue precioso de Jesus Cristo para lavar os seus pecados, para transformar a vida dele. Se a resposta for negativa, se ele não aceitou, ele permanece sentado e será julgado com base nas suas obras e, portanto, condenado de acordo com o que diz o apóstolo Paulo. Não há um justo, nenhum sequer. Todos igualmente se perderam e carecem da graça de Deus. Mas se a resposta desse condenado é de que ele aceitou o sangue perdoador, purificador de Jesus Cristo, então ele se levanta. E quem se senta no lugar dele é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Aquele, portanto, que não mereceu a morte, mas ainda assim pagou o preço da morte. Isso foi uma proposição de substituição do trono de Deus. O condenado vive, e aquele que não tem nenhum pecado morre. Isso é o Evangelho em síntese. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus já está condenado, de acordo com o que escreve João no seu Evangelho. Portanto, o que acontecia nesse santuário terrestre era apenas um símbolo das coisas eternas que se dão no céu. O anúncio, portanto, é que chegara a hora do juízo. Um juízo profético, que de acordo com a Bíblia teve início em 1844. E assim ele avança
em relação a todos aqueles que morreram, Deus vai estabelecendo as suas sentenças, até o momento final, que nós vamos estudar quando formos ver as pragas. Todos os que estiverem vivos, no momento final, e você percebe claramente isso na introdução da próxima visão, que é a visão das pragas, esse mensageiro de Deus, esse substituto, esse sumo sacerdote, o Senhor Jesus, chegará ao momento em que ele sai do santuário. E quando ele sai do santuário, não há mais intercessor entre nós e Deus. Aqueles que tiveram seus pecados perdoados, diz o texto bíblico no Apocalipse, que santifiquem-se ainda. Mas aqueles que não obtiveram perdão, diz o texto do Apocalipse, que permaneçam ainda na sua imundícia e no seu pecado. Não há mais oportunidade. E tomada essa decisão, vem as pragas finais sobre esse planeta. E a Bíblia nos ensina que todos aqueles que se colocaram sobre as asas do Pai, sob a proteção do Deus eterno, serão poupados. Mas todos os demais, que desprezaram a salvação e o cuidado da casa paterna, esses sofrerão amargamente a condenação de Deus. Portanto, Deus faz um convite. O texto seguinte vai nos falar sobre... Vamos ver se eu consigo voltar um aqui. Adorar o Criador. Eram 2 os anúncios do primeiro anjo. Temei a Deus porque chegou a hora do juízo. E o outro anúncio: adorai aquele que criou todas as coisas. Nesse tempo, a questão do sábado havia se perdido ao longo da história. Portanto, Deus estava chamando anjos, homens e mulheres, mensageiros do Senhor, para anunciarem que a partir daquele momento na história, diversas verdades deviam ser recolocadas no lugar de onde jamais deveriam ter saído. Havendo, pois, Deus descansado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra. Abençoou Deus o dia do sábado e o santificou. Ou seja, nós adoramos, ao adorarmos nesse dia, nós estamos gritando ao mundo que Ele é o Criador. Nós não somos resultado de geração espontânea. Não evoluímos. E, portanto, como não evoluímos, nós temos um compromisso moral. Temos um compromisso com o Criador e nós precisamos exaltar isso. Uma outra razão, além de ser o Criador, Ele é também o nosso libertador. Diz o texto de Deuteronômio 5,15: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, como um forte braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. 2 gritos. Ele nos criou e é Ele que vem para nos libertar do cativeiro. O Egito, portanto, é apenas um símbolo, é um tipo, que encontra o seu cumprimento, a sua realidade, quando o Senhor de fato vier nos tirar do cativeiro. Somos escravos do pecado, mas Ele vem resgatar-nos daqui, desse planeta onde impera a maldade. No mesmo tempo em que um movimento surgia no mundo, o movimento adventista, 1844, surge de uma decepção, de uma interpretação equivocada de um texto de Daniel. Eles imaginavam que Jesus fosse voltar naquela data, 1844, 22 de outubro. Mas o que se dava naquela data era simplesmente a passagem de Cristo para o lugar santíssimo, no santuário celestial. Alguns daqueles que permaneceram na fé, eles avançaram acreditando e orando e buscando a Deus. E então um movimento profético, que já estava anunciado por Deus profeticamente, toma lugar no curso da história. O movimento adventista.
quando você estuda a origem desse movimento, que congrega hoje 16 milhões de pessoas no mundo, quando você olha para as origens, você entende por que esse movimento foi coroado de êxito. Deus e o seu Espírito estavam agindo através daqueles homens e mulheres. E às vezes a gente pensa assim, eram pessoas experientes aquelas que Deus chamara para começarem esse movimento. Mas não foi assim. Urias Smith era um garoto de 12 anos de idade. E ele foi um dos que foi chamado para começar esse movimento. E Deus disse, como havia dito a Jeremias, eu preciso de você. E Urias Smith, escrevendo anos mais tarde, ele diz que a resposta dele para Deus foi, o Senhor não pode me usar, porque ele havia perdido uma perna inteira que fora amputada. Para que o Senhor me use, eu precisaria ter 2 pernas para poder caminhar e ser usado pelo Senhor. Deus realiza então um milagre. Não é que Urias Smith tivesse outra perna, mas aquele menino de 12 anos de idade desenvolveu um projeto. E ele foi o primeiro a usar aquele projeto que ele desenvolveu. Ele desenvolveu uma perna mecânica, com articulações nos joelhos e tornozelos, que se tornou a base para todas as pernas mecânicas que são utilizadas hoje. Se você não conhece isso, não sabe disso, dê uma estudada na história. E aí, depois de ter a perna, ele se coloca nas mãos de Deus. Aos 20 anos de idade, ele já era um dos redatores das primeiras revistas Arauto da Verdade, que foram veiculadas nos Estados Unidos. Deus chamou outros jovens, 11 anos de idade, João Nevins Andrews, que teve que parar de estudar muito cedo, aos 11 anos, porque os pais não tinham condição. E você acha que esse rapaz deixou de aprender as coisas por isso? Falava fluentemente 7 línguas, autodidata. Aprendeu línguas mortas, como o hebraico e o aramaico. Ellen White, uma menina de 17 anos, quando teve sua primeira visão. José Bates, 15 anos, já era capitão de navio. Entre eles, esses jovens que foram chamados para iniciar a história dessa igreja, desse último movimento profético que a Bíblia anuncia, não há outro depois desse. Anjos de Deus, homens e mulheres, para anunciarem a mensagem de libertação. Anunciarem a mensagem de que é necessário temer a Deus porque o juízo vem. De que é preciso glorificá-lo porque Ele é o Criador e o Libertador. O ancião entre eles, Irã Edson, era um jovem de 37 anos. Os demais, 20, 22, 15, 11, 12. Quando eu ouço isso, e olho para uma igreja que tem jovens e meninos, eu imagino que Deus goste de contar com os jovens. Não é que Ele não queira contar com aqueles que têm cabelos brancos, mas os jovens têm mais energia. Portanto, se essa juventude se deparar com a verdade de Deus, o potencial que pode ser desenvolvido por essa juventude é inegável, é incomparável. Portanto, vem então o movimento adventista. Apocalipse 10:11 já dizia: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E assim o movimento avançou. Nós vamos parar aqui
E semana que vem nós vemos a mensagem dos outros 2 anjos. Deus abençoe a sua vida. Deus coloque no seu coração o sentimento de que ao ser chamado, a sua resposta deve ser um enfático sim ao Senhor. Porque se Deus não puder contar conosco, com quem Ele contará? Deus não nos obriga. Eu gosto de me lembrar daquele autor batista americano, que conta a história que eu já compartilhei com alguns de vocês. Uma hipotética conversa entre Jesus e o anjo que ocupou no céu o lugar de Lúcifer. O anjo se vira para Cristo nessa conversa, que é uma hipótese, e diz para Jesus assim: Senhor, mas e se eles falharem? Qual é o plano B? E Cristo responde: não existe plano B. Senhor, mas e se os homens e mulheres falharem na mensagem de advertência que deve ser dada ao mundo? Qual é a alternativa? O que o Senhor fará? Ele diz: não há outra alternativa. Isso significa que há pessoas do seu convívio, na escola, no trabalho, na família, na vizinhança, que só poderão ser alcançadas através de você. Você precisará ser o anjo que voa pelo meio do céu, anunciando a mensagem de Deus, o evangelho eterno a essas pessoas. Pense nisso. Entregue-se ao Senhor. Fique de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pelas suas bênçãos e pela revelação da sua palavra. Ouvimos tantas vezes os seus convites de amor, mas registra no teu livro que nessa noite nós tomamos uma decisão unânime. Nós queremos servir ao Senhor. Queremos nos permitir gastar por causa da pregação do evangelho eterno. Tudo aquilo que temos, as nossas posses, sabemos que elas vêm das suas mãos. Tudo aquilo que somos, sabemos que a vida que gozamos é por causa da sua misericórdia. Portanto, Senhor, nós queremos devolver sobre o seu altar tudo que temos e somos, para que o Senhor possa nos usar, para que pessoas possam ser alcançadas para o reino eterno que se aproxima. Esse mundo não é o lugar do nosso descanso. Há aqui muito sofrimento, muita tragédia, e nós queremos estar na sua casa. Queremos ir para um lugar onde a vida é abundante, é eterna, e a alegria é perene. Nós não merecemos isso, o sabemos, mas imploramos que o sangue do Senhor Jesus nos lave. Aceita-nos, em nome de Jesus. Nós nos entregamos ao Senhor. Amém.